Olá, pessoal! Este é o segundo vídeo da série de revisão e nós vamos trabalhar aqui com 8 questões para praticar a teoria vista no primeiro vídeo. Vamos começar com a primeira questão. Então, nós temos aqui dois vetores do R3 e queremos encontrar o vetor W que satisfaz a equação envolvendo esses vetores. Bom, olha só. Nós temos duas maneiras de resolver. Nós podemos substituir as coordenadas dos vetores e ir trabalhando com as operações e isolando o vetor W, ou então a gente pode trabalhar de forma algébrica sem substituir as coordenadas e ao isolar o vetor W, aí sim você vai substituir as coordenadas dos vetores U e V. Eu prefiro trabalhar algebricamente, para a gente evitar muitos números aqui e a confusão nas contas. Vou mostrar para vocês essa maneira que eu resolvi e depois, como exercício, vocês podem fazer de uma outra forma. Então, vejam só, nós temos aqui a equação, nós precisamos aplicar as operações, as propriedades das operações, para isolar o vetor W. Bem, nós temos aqui, ó, menos que multiplica esse parêntese. Então, menos 1 vezes 2, menos 2v, menos 1 vezes menos, mais u sobre 3. No segundo membro, ó, 2 terços vezes 4w, então ficou 8 sobre 3w, 2 terços vezes 3v, então 6 sobre 3v. É muito parecido com números reais, pessoal. As operações, elas obedecem propriedades muito semelhantes. Então, agora, nós vamos agrupar o w. Então, nós temos, ó, 3 sobre 2w, e no segundo membro também tem 8 sobre 3w. Traz esse aqui para o primeiro membro, veio com o sinal oposto. No segundo membro, nós simplificamos o 6 com 3, ficou 2v positivo, e levou esse 2v para o segundo membro. Era negativo, ele foi positivo. E o 2 e o u sobre 3 também foi para o segundo membro, mudou de sinal. Agora, nós temos, ó, 3 sobre 2w menos 8 sobre 3w. Lembra a propriedade que nós vimos no primeiro vídeo, que falava alfa v mais beta v é igual a alfa mais beta v? Tá acontecendo aqui, ó. Nós vamos somar o 3 sobre 2 com o menos 8 sobre 3. Aqui nós colocamos na forma já tirando o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo é 6, né? Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. E 6 dividido por 3, 2. Vezes 8, 16. Obedeçam os sinais. No segundo membro, nós somamos o 2v com 2v, de novo, né? O alfa mais beta, 4v, menos 2u. Agora aqui, ó, 9 menos 16, menos 7w sobre 6. E agora nós temos que retirar esse menos 7 sobre 6 para isolar o w. Aqui eu coloquei, ó, vamos multiplicar a equação toda por menos 6 sobre 7, só para cancelar esse termo aqui. Mas eu poderia fazer o seguinte, ó, pega esse número e passa a dividir no segundo membro. Como vai ser a divisão de frações, você já podia passar multiplicando, então, por 6 sobre 7, né? Negativo. Então, olha só, aqui eu fiz passo a passo. Multipliquei por menos 6 sobre 7 dos dois lados, todos os termos, ó. O primeiro termo foi multiplicado por menos 6 sobre 7, o 4v multiplicado por menos 6 sobre 7, e o menos u sobre 3 também. Aí nós fizemos aqui uma simplificação no 6 e no 3. Aqui vai cancelar, ó, 6 simplificou com 6, 7 com 7, menos com menos mais, sobrou o w. Então, w é igual a menos 24 sobre 7 mais 2 sobre 7u. Agora nós já terminamos, nós isolamos o w. Então, o que nos resta é substituir as coordenadas de u e v. Então, nós vamos substituir aqui no lugar do v por suas coordenadas, a mesma coisa com o u, e vamos agora aplicar a propriedade da multiplicação do escalar pelo vetor, onde esse escalar aqui multiplica cada uma das coordenadas. Então, nós multiplicamos, obedeçam as propriedades das multiplicações de fração, obedeçam os sinais. Fizemos a mesma coisa aqui com o 2 sobre 7, ó, 2 sobre 7 vezes menos 1 sobre 2, vai simplificar depois o 2 com 2. 2 sobre 7 vezes 3, que não tinha nada para simplificar, eu já fiz a conta. 2 vezes 3 dá 6. E aqui, como também vai ter uma simplificação, eu deixei escrito para a gente poder simplificar o 2 com 2. E assim, ó, aqui simplificou o 24 com o 3. Aqui simplificou o 24 com 3 novamente. E ficou agora uma soma de dois vetores,
onde você vai somar as coordenadas correspondentes obedecendo os sinais. Então, menos 48 sobre 7, menos 1 sobre 7, vai ficar menos 49 sobre 7, que vai dar menos 7. Menos 8 sobre 7 mais 6 sobre 7, resolveu menos 2 sobre 7, e mais 32 sobre 7 mais 5 sobre 7. Então, W é este vetor que a gente obteve aqui no final dos nossos cálculos. Tudo bem? Bom, o número 2, nós temos agora pontos do R3 e nós queremos encontrar um ponto P do R3 que satisfaz uma equação onde os vetores da equação são definidos pelos pontos que foram dados. Bom, a definição de vetor definido por dois pontos, que nós vimos no vídeo anterior, as coordenadas sempre serão dadas pelas coordenadas do ponto final menos coordenadas do ponto inicial. Então, o vetor AB vai ser B menos A. Vetor CP vai ser P menos C. Vetor OP é P menos O. Esse O, notem que é a origem. Então, quando fizer 0 menos a coordenada de P, vai dar o próprio P. Então, aqui eu já deixei, ó, o próprio P. Mas se quisesse deixar P menos O, não vai ter problema nenhum. Lá no final, quando a gente for substituir as coordenadas, simplesmente elas não iriam alterar o cálculo. Bom, nós falamos aqui uma observação que nós vamos também com o objetivo de trabalhar algebricamente com a equação. Lembrando que você pode optar por substituir as coordenadas. Nós vamos trabalhar para isolar o P e no final nós vamos substituir as coordenadas dos pontos, tá bem? Mas nós temos que aplicar a definição do vetor, definido por dois pontos. Então, o vetor AB é B menos A. Aqui, como o vetor AB não envolve o ponto P, se você quisesse deixar AB e lá no final já encontrar o AB aqui e colocar já o resultado final de AB, poderia. Aqui eu deixei o ponto A e o ponto B, sem substituir. Aqui tem o vetor CP, que é P menos C, e aqui tem o vetor OP, que vai ser P menos O, que eu deixei só P. Isso aqui é um erro de escrita, tá? Isso aqui é a letra P. Então, agora, 1 sobre 2 multiplica B, 1 sobre 2 multiplica menos A. Menos 2 terços multiplica P, menos 2 terços multiplica C. Menos com menos mais, e 1 sexto P. Agora vamos isolar P, ó, menos 2 sobre 3P, esse 1 sexto veio negativo para o primeiro membro. No segundo membro, vai tudo que não tem P. Então, o 1 sobre 2B, o 1 sobre 2A, viu que tudo mudou de sinal. E 2 terços C, todos mudaram de sinal. Agora nós vamos aqui somar, tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 6, que deu 6, dividido por 3, 2, vezes 2, 4, e 6 dividido por 6, 1 vezes 1, 1. Então, ficou menos 4P menos P. Agora, nós vamos ter, então, menos 5 sobre 6P. E aqui no segundo membro, a gente só repetiu, porque não tinha nenhuma operação aqui com pontos em comum. Então, nós vamos agora retirar o menos 5 sobre 6. Aqui nós falamos o seguinte, multiplicar toda a equação por menos 6 sobre 5, para eliminar esses 5 sobre 6 daqui do primeiro membro. Então, multiplicou toda a equação por menos 6 sobre 5, todos os termos da equação. Com isso, a gente conseguiu isolar o P e vamos fazer o cálculo aqui, ó. Menos 1 sobre 2, que ficou multiplicado por menos 6 sobre 5, simplificou o 6 com 2. Então, ficou menos 1 vezes menos 3, deu 3, sobre 5B. 1 sobre 2 vezes menos 6 sobre 5, simplificou o 6 com 2 novamente, ficou menos 3 sobre 5. E aqui simplificou o 6 com 3, ficou 2 vezes 2, 4. Menos com menos ficou mais sobre 5C. E agora a gente substituiu as coordenadas dos pontos A, B e C. Fizemos aqui as multiplicações dos escalares vezes cada uma das coordenadas, certo? Olha, aqui todas as multiplicações. Lembrando de obedecer às operações com frações. Então, multiplicação, multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Sinais iguais, o resultado é positivo, e sinais diferentes, o resultado é negativo. Feito todas as multiplicações, nós vamos agora somar as coordenadas correspondentes. Então, vai ficar, ó, menos 6 sobre 5, menos 3 sobre 5, mais 16 sobre 15. Então, tirou o mínimo múltiplo comum, aqui eu fiz as contas aqui ao lado, ó. O mínimo de 5, 5 e 15. Então, foi 15.
Aí 15 dividido por 5, 3 vezes 6, 18. Obedeça os sinais. 15 dividido por 5, 3 vezes 3, 9. E 15 por 15, 1 vezes 16, 16. Fizemos as continhas, deu menos 11 sobre 15. No segundo membro, o mínimo é entre 5 e 25. O mínimo foi 25. Dividido por 5, 5 vezes 9, 45. 25 por 25, 1 vezes 6. Gente, aqui tem um erro, aqui é o número 6. Que eu coloquei 1, é 6, né? Então vai mudar essa coordenada aqui, tá? Depois vocês corrijam aí. E aqui no final vai ficar, o mínimo é 10. Vai ficar 10 por 10, 1 vezes 3, 3. 10 dividido por 5, 2. Vezes 9, 18. E por 5, 2. Vezes 8, 16. Terminamos aqui o cálculo para encontrar o ponto P. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, vamos ao número 3. Então, nesse exercício 3, nós queremos encontrar um vetor que tenha a mesma direção e sentido que o vetor V. E, além disso, que tenha norma igual a 3. Bom, fizemos aqui uma ilustração mostrando que, quando o vetor tem a mesma direção e sentido, quando colocados ambos na origem, eles vão ficar um sobre o outro. O que vai diferenciar é apenas o comprimento dos dois. Neste caso aqui, na verdade, o vetor U, quando a gente fizer os cálculos, nós vamos perceber que ele é maior que o V. Eu tinha feito esse desenho aqui antes de resolver a questão. Então, eu ilustrei aqui U menor que V, mas na verdade U é maior que V. Bom, olha só, o que vai garantir a direção e o sentido, na verdade, o que garante a direção é o próprio vetor V. O sentido é manter o mesmo sinal das coordenadas de V. Então, teoricamente, se a gente considerar o vetor U sendo 3 que multiplica V sobre a norma de V, V sobre a norma de V é um vetor unitário. A gente chama esse vetor de versor de V. E por ser unitário, quando você multiplica esse vetor por 3, o resultado obtido vai ser um vetor de comprimento igual a 3, porque você vai multiplicar todas as coordenadas pelo número 3. Bom, então quer dizer que nós temos primeiramente que calcular a norma de V. Então vamos fazer esse cálculo. Vejam só, a norma de V é a raiz quadrada da soma das coordenadas de V ao quadrado. Então, resolvendo este cálculo das coordenadas ao quadrado, nós vamos ter que norma de V é a raiz de 169 sobre 36. Como 36 tem raiz exata, você escreve esse radical como sendo a divisão dos radicais do numerador e do denominador para extrair a raiz do denominador. Como o numerador não tem raiz exata, você pode manter o raiz de 169. E agora, para concluir, o vetor U é 3, que multiplica V sobre a norma de V. Esse número aqui, ó, 3 sobre norma de V. É um escalar que você pode deixar aqui ao lado multiplicando as coordenadas de V. Então, nós escrevemos aqui 3 sobre a norma de V que a gente encontrou. Aqui é 6, 9. Eu coloquei 9, 9. É 1, 6, 9. Vamos fazer essas correções aí. E este número, como é uma divisão de frações, vai ficar o primeiro vezes a inversa do segundo. E nós vamos pegar esse número, esse escalar, e multiplicar cada uma das coordenadas do vetor V. Aqui eu não efetuei o cálculo, porque nós vamos poder fazer simplificações com o 2 e com o 3. Então, olha só, quando multiplicou na primeira coordenada, esse 2 e esse 6 podem ser simplificados. Quando multiplicou aqui na segunda coordenada, o 3 e o 3 podem ser simplificados. E na terceira coordenada não houve simplificação. Então, o vetor final que a gente conseguiu é este vetor U. Tudo bem? Bom, vamos ao número 4. No número 4, nós queremos encontrar todos os vetores paralelos ao vetor V e que tenha norma igual a 5. Bom, vamos ver. Agora, nós queremos que o vetor solicitado seja paralelo a V.
Para ser paralelo, basta ter a mesma direção, não importando qual é o sentido. Então, nós vamos poder ter vetor com o mesmo sentido que V e vetor com o sentido oposto a V. E que tenha norma igual a 5, então nós vamos ter apenas dois, que tenha o comprimento 5, um apontando no mesmo sentido que V e o outro apontando no sentido oposto. Da mesma maneira que o anterior, nós vamos considerar então o versor para garantir a direção. Então, nós vamos ter um vetor sendo 5, que multiplica V sobre norma de V, e o outro vetor sendo menos 5, que multiplica V sobre a norma de V. Calculando a norma do vetor V, que é a norma do vetor de coordenadas 3, menos 2 quintos e 4, nós temos a raiz quadrada de 9 mais 4 sobre 25 mais 16. A gente tirou o mínimo múltiplo comum, fizemos os cálculos aqui, ó, e conseguimos este valor, raiz de 629 sobre 25. Da mesma forma que o anterior, o denominador tem raiz exata, então nós extraímos a raiz do denominador e a gente manteve o numerador dentro do radical. E agora é só substituir no V1 e no V2. Então, o primeiro vetor V1 é 5, aqui esse cálculo, ó, 5 dividido pela norma de V. Então, a divisão por raiz de 629 sobre 5. Como é divisão de frações, isso significa que é a multiplicação pela inversa. Nós já colocamos direto aqui, ó, 5 vezes a inversa daquela fração que a gente conseguiu como norma. E esse número aqui, vai ficar 25 sobre essa raiz, vai multiplicar cada uma das coordenadas. Então, nós multiplicamos, ó, na primeira coordenada, que é o 3, multiplicamos na segunda, que é o 2 sobre a raiz, considerou o sinal, ele veio aqui para frente, ó, e multiplicou na terceira coordenada. Fizemos algumas simplificações, só aqui na segunda coordenada, e aqui está o resultado do vetor V1. Como o vetor V2 é só acrescentar o negativo, a multiplicação por menos 1, nós acrescentamos aqui, ó, e isso fez com que todas as coordenadas mudassem de sinal. Tudo bem? Bom, vamos ao exercício número 5. No exercício 5, nós queremos encontrar todos os pontos do R2 que sejam equidistantes de A e de B. Bom, então nós temos aqui, ó, A e B, e nós queremos encontrar todos os pontos do R2. Então, já que é pontos do R2, já que são pontos do R2, nós queremos um ponto de coordenadas x, y. E como são equidistantes de A e de B, tem que valer a relação que distância de A até P é igual à distância de B até P. E aí, a distância de A até P, nós já vimos que coincide com a norma do vetor AP. E a distância de B até P coincide com a norma do vetor BP. Então, nós temos aqui a igualdade dessas distâncias equivale à igualdade dessas normas. E aqui nós vamos ter, então, o vetor AP é P menos A, e as coordenadas do vetor BP é P menos B. Então, a gente substituiu aqui é necessário a substituição dos pontos utilizados, porque nós vamos posteriormente calcular a norma. E para calcular a norma, a gente precisa das coordenadas. Então, nós fizemos aqui o cálculo, ó, x menos 4 igual a x mais 4, y menos 3, x menos 2 e y menos 1. Conseguindo, então, as coordenadas do vetor que nós queremos calcular a norma. E aí, nós calculamos a norma, que é o radical, né, de x mais 4 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, nós elevamos ao quadrado em ambos os membros para cancelar os radicais, lembrando que os termos que estão dentro do radical, o termo de dentro do radical, radicando, é positivo, é maior ou igual a zero, por isso não houve a necessidade de colocar o módulo aqui. Então, dos dois lados, nós apenas eliminamos os radicais. E aí nós desenvolvemos os termos aqui ao quadrado. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fizemos para todos os parênteses.
E aí nós observamos que o x ao quadrado podia ser simplificado e o y ao quadrado também, ficando com esta expressão. Nós vamos agrupar aqui o x com x, então vai ficar 8x mais 4x aqui nessa linha. Nós escrevemos todos os termos no primeiro membro. Então, aqueles que estavam no segundo membro vieram para o primeiro membro, trocou o sinal. E aí nós agrupamos as variáveis e fizemos o cálculo dos escalares. E aí nós já estamos observando aqui, ó, que se trata de uma função do primeiro grau. Então nós vamos tentar agora isolar o y. Nós deixamos menos 4y no primeiro membro e levamos os demais termos para o segundo membro, para isolar y. E depois nós dividimos tudo por menos 4, tendo a expressão final que é 5 mais 3x. Então essa aqui é uma função do primeiro grau que tem como gráfico uma reta. Ou seja, todos os pontos desta reta correspondem aos pontos que são equidistantes de A e B. Eu vou solicitar mais uma correção aqui para vocês. Este ponto B, as coordenadas dele, na verdade, são 2 e 1. Aqui eu coloquei 1 e menos 1, eu devo ter confundido quando eu olhei para esboçar. É 2 e 1 no eixo Y, vai ficar mais ou menos aqui, tá? Então desconsidere esse ponto aqui e marquem ele no lugar correto. Então quer dizer que todos os pontos que estão sobre essa reta vai ter a mesma distância tanto para A como para B, tá certo? Qualquer lugarzinho que você pegar da reta e calcular a distância para o ponto A e B, os valores serão iguais. E como que você vai encontrar o gráfico desta reta? Você pode atribuir valores para x, encontrar o y e depois ligar os pontos. Bastariam 2 pontos, mas nós colocamos aqui 3 pontos. Nós pegamos o x igual a 0, encontramos o y igual a 5, depois colocamos o x igual a menos 1 e nós encontramos o y igual a 2, e por último colocamos o x igual a menos 2 e encontramos o y igual a menos 1, que é esse último ponto aqui, certo? Na questão 6, nós vamos usar os mesmos dados do número 5, os mesmos pontos A e B, porém nós queremos agora o ponto do eixo y, que é equidistante a A e a B. Se a gente olhar a figura feita no item anterior, nós vamos perceber que nós queremos encontrar o ponto onde a reta intercepta o eixo x. Se fosse como é aqui a continuação da questão, não é a continuação da questão 5, mas usa as informações da questão 5, se você quiser partir desta solução obtida, porque aqui já tem todos os pontos que satisfazem a condição de ser equidistante a A e a B, basta você considerar que o y é igual a 0, para você verificar qual é o valor do x que satisfaz esta necessidade. Então, o x vai ser igual a menos 5 sobre 3. Porém, nós fizemos aqui uma nova solução, supondo que você não conheça aquela solução do número 5. Então, nós começamos novamente. Então, é outra abordagem essa daqui, ó. Você já considerar que o ponto P é um ponto que tem a coordenada y igual a 0, porque nós queremos que o ponto esteja sobre o eixo x. E nós vamos repetir todo o cálculo, todo aquele procedimento. Então, a distância do A até P tem que ser igual à distância do B até P. Então, o vetor AP tem a mesma norma do vetor BP. O vetor AP é o P menos A e o BP é o P menos B. Substituímos as coordenadas de cada um dos pontos, encontramos as coordenadas, olha, x menos menos 4 e 0 menos 3, x menos 2 e 0 menos 1. E agora calculamos a norma de cada um deles. Aqui nós já eliminamos os radicais, desenvolvemos os quadrados do radicando, então o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e o menos 3 ao quadrado. No segundo membro a mesma coisa. Já verificamos que o x ao quadrado vai ser eliminado com o x ao quadrado do segundo membro. E aí nós isolamos o x, fazendo as continhas aqui, e encontramos que o x é o menos 5 sobre 3, como a gente já havia previsto da resolução anterior. Então, o ponto do eixo x tem a coordenada menos 5 sobre 3 na coordenada x, na abscissa, e 0 na ordenada. E é o ponto que é equidistante a A e a B.
Certo, pessoal? Bom, vamos ao número 7. No número 7, nós queremos encontrar os escalares A1, A2 e A3 que satisfazem esta equação. E nós temos os valores, nós temos os vetores V1, V2, V3 e V que fazem parte aqui desta equação. Bom, pessoal, esta equação, quando existem os escalares A1, A2 e A3, nós dizemos que V é uma combinação linear de V1, V2 e V3. E essa relação ela é muito importante, é muito trabalhada na álgebra linear. Então, olha só, como é que nós vamos encontrar esse A1, A2 e A3? Nós vamos encontrar substituindo os vetores na equação e trabalhando com as operações. Então, olha, V1, V2 e V3 e V foram substituídos. No primeiro membro, nós temos a operação de multiplicação por escalar e depois de adição de vetores. Aqui, nós já fizemos dois passos de uma vez só, porque nós teríamos A1 vezes 1, A1 vezes 0, A1 vezes 3. Faria isso com todos os vetores, e depois a gente vai somar as coordenadas correspondentes, né? Observe a primeira coordenada por enquanto, A1 vezes 1, 3A2 e menos 2A3. Quando você soma essas três coordenadas, quando você soma essa coordenada dos três vetores, você vai ter A1 mais 3A2 menos 2A3. É a primeira coordenada do vetor que vai ficar no primeiro membro. Na segunda coordenada, você vai ter A1 vezes 0, não vai ter a presença do A1. Vai ter o 4A2 e vai ter o A3. Então, 4A2 mais A3 é a segunda coordenada. E 3A1 menos A2 menos A3, que é a terceira coordenada, que é igual ao vetor do segundo membro. E agora você chegou numa igualdade de vetores. Essa igualdade de vetores implica na igualdade das coordenadas correspondentes, e isso vai gerar um sistema quando você faz esta igualdade. Então, a primeira coordenada tem que ser igual a menos 5, a segunda coordenada tem que ser igual a 7, e a terceira coordenada tem que ser igual a menos 10. E nós chegamos no sistema que nós vamos resolver escalonando a matriz aumentada. Então, pessoal, para resolver a matriz aumentada, para escalonar a matriz aumentada, nós vamos começar primeiro substituindo aqui, construindo a matriz, colocando os coeficientes de cada uma das variáveis nas suas colunas correspondentes. Então, variável A1, coeficientes da variável A1 vai ficar na primeira coluna. Então, 1 não tem A1 na segunda equação, então 0 e 3. De A2 é 3, 4 e menos 1. De A3, menos 2, 1 e menos 1. E os termos independentes. E aí, começando com esse número 1, que vai ser o nosso pivô, nós temos que zerar o 3. Então, nós fizemos L3 menos 3L1. E fizemos essa operação em todas as colunas. Aqui na linha 3, em todos os termos. Fizemos as continhas aqui em cima, para a gente não errar. E agora, nós temos que colocar o pivô na segunda coluna. Nós temos as opções do número 4 e do número menos 10. Nós optamos aqui por trabalhar com os dados da linha 3, porque todos os números são múltiplos de 5, então daria fração meio aqui na segunda, na terceira e na quarta coluna. Então, mas não teria problema nenhum trabalhar com o 4. Iria dividir toda essa linha aqui por 4, daria a fração 1 sobre 4 e 7 sobre 4. Mas nós permutamos linha 3 com linha 2, ficou dessa maneira. Dividimos a linha 2 por menos 10 e conseguimos os termos 1, menos meio e menos meio. Agora vamos zerar o 4, fazendo L3 menos 4L2. E faço as operações nos demais termos da linha. E por último, vamos transformar esse 3 em 1, dividindo por 3. E nós chegamos aqui no final, onde nós observamos que todas as colunas, tirando a última coluna, que são a coluna dos termos, que é a coluna dos termos independentes, as demais têm pivô, então quer dizer que a solução do sistema é única, certo? E aí nós vamos voltar para o sistema correspondente à matriz escalonada para a gente encontrar a solução. Então, aqui nós vamos observar que A3 é igual a 3, A2 menos A3 sobre 2 é igual a menos meio, e A1 mais 3A2 menos 2A3 é igual a menos 5.
Aqui nós já encontramos um valor de uma das variáveis, que você vai utilizar nas equações anteriores para ir encontrando as demais. Então, na segunda equação, a gente isolou o A2, ficou menos meio, mais o A3 sobre 2, que é o 3 sobre 2, encontramos o A2. E na primeira equação, nós vamos isolar o A1, então ficou menos 5, mais 2A3, sendo que o A3 é 3, então mais 2 vezes 3, menos 3A2, sendo que o A2 é 1, então menos 3 vezes 1. Fizemos os cálculos e encontramos o A1. Então, aqui está os escalares da equação, e esta aqui é a forma que a gente escreve V como combinação linear de V1, V2 e V3. E por fim, vamos falar do número 8, onde nós vamos trabalhar com uma equação da esfera, que tem a forma reduzida x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais e menos e0 ao quadrado igual a r ao quadrado, onde o centro da esfera é o x0, y0 e z0, e o raio é o r. Nós vamos reescrever esta equação dada neste formato para a gente detectar quem é o centro, quais são as coordenadas do centro e qual é o valor do raio. Bom, pessoal, aqui nós começamos colocando os fatores comuns em evidência. Colocamos tudo que tem variável x dentro de um parêntese, o que tem a variável y no outro e a variável z em outro parêntese. Depois nós observamos, o valor numérico sempre fica no segundo membro, tá? Depois nós observamos que todos os termos de dentro dos parênteses são múltiplos de 3. Nós colocamos o número 3 em evidência. Aqui é colocar fator comum em evidência, né? Quando você fez isso, você observa que agora todas essas parcelas estão multiplicadas por 3. Nós podemos colocar novamente o 3 em evidência. Então, ficou 3 que multiplica esse colchete. E agora, para tirar esse 3 daqui, você pode passar dividindo o segundo membro. E aí você consegue isolar os parênteses, ficando x² menos 6, mais y² mais 2y, mais e² menos 4z, igual a menos 38 sobre 3. Agora, pessoal, em cada parêntese desse, você deve completar os quadrados. Então, nós temos que identificar quem são os termos A e B, né? Aqui, ó, nós vamos usar basicamente esses dois produtos notáveis, ó, A mais B ao quadrado, que é A ao quadrado, mais 2AB mais B ao quadrado, e o A menos B ao quadrado, que é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Bom, então vamos lá. O primeiro parênteses é x ao quadrado menos 6x. Então, como aqui é menos, você vai usar o A menos B ao quadrado. Então, você tem, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro. Aí você detectou que o segundo tem que ser o 3 para que o cálculo 2x vezes 3 seja igual a 6x. E com esse segundo termo igual a 3, você vai completar o restante da expressão, que é o b ao quadrado. Como esse termo não existe no parêntese original, você também tem que subtrair esse termo que foi acrescentado. Por isso ficou esse menos 9 aqui. E sendo que os três termos iniciais vão dar origem ao x menos 3 ao quadrado, e lembrando que ainda ficou esse menos 9, então está aqui, ó, é esse termo. Mesma coisa que nos próximos, ó, y ao quadrado mais 2y. Então, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o número 1, para resultar em 2y. Detectamos que o termo b é 1, completamos o b ao quadrado menos b ao quadrado, reescrevemos os três primeiros termos na forma de produto notável, y mais 1 ao quadrado. Note que aqui ficou mais 1, porque aqui o sinalzinho é de mais. É positivo. E agora, no terceiro termo, z ao quadrado menos 4z, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes 2, para que o cálculo 2z2 seja igual a 4z. Então, o 2 ao quadrado é 4. Aí, colocamos 4 menos 4. Os três primeiros termos vai ser o z menos, aqui é o número 2, ó, gente. Menos 2 ao quadrado. Faço a correção aqui. Menos 2 ao quadrado. E aí,
e ainda acrescentar esse menos 4. Somamos aqui, menos 9, menos 1, menos 4 deu menos 14, foi para o segundo membro somando, mais 14. Fizemos o cálculo aqui, ó, mais 14 menos 38 sobre 3, ficou igual a 4 sobre 3. O 4 sobre 3, o quadro é 2 ao quadrado. E esse 3 aqui, como não tem nenhum número não tem nenhum número inteiro, que elevado ao quadrado de igual a 3, você vai buscar números não inteiros. Então, você tem o raiz de 3, que elevado ao quadrado dá 3. Então, quer dizer que esse termo aqui que está dentro, que é a base da potência, esse termo é o raio da esfera, e o centro da esfera é 3, menos 1 e 2. Menos 1, porque a equação da esfera, olha aqui, tem esse menos na fórmula. Na equação já tem o menos que nós temos que considerar. Então, como aqui é y mais 1, significa que foi y menos menos 1. Então, menos 1 é a coordenada y do centro. Bom, pessoal, esses foram os exercícios desse vídeo. Qualquer dúvida e mais correções podem colocar nos comentários do vídeo. Até a próxima!